Sejam bem-vindos, amigos, a mais um programa, o Ponto da Política, o seu encontro semanal de toda quarta-feira. E na edição de hoje nós temos um convidado, o ex-vereador de Curitiba, Pedro Paulo. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem. Prazer poder estar compartilhando algumas ideias com vocês aqui. Também a parceria de sempre, Fábio Cristiano e Chicão Salvador. Tudo bem, Chicão? Tudo bem, Fábio Cristiano. Estamos aí de volta, fazendo o nosso programa semanal. E agradecemos aqui ao Pedro Paulo, ex-vereador de Curitiba, líder do Gustavo Frutti na Câmara, em ter aceitado esse convite. É muito importante para nós. Seja bem-vindo, Pedro Paulo. Agradeço. O Ponto da Política começa agora, nesta quarta-feira, hoje, dia 31 de janeiro. E além da entrevista com o ex-vereador de Curitiba, Pedro Paulo, você confere também. PRB estadual pode lançar o ex-prefeito de Pinhais, Luizão, ao governo do estado. O governador Beto Richa não quer dividir grupo e pretende formar uma grande aliança nas eleições desse ano. Essas informações e outras notícias da política, além de todas as análises, você confere agora no programa O Ponto da Política, programa sempre ao vivo pelo Facebook e retransmitido pela Rádio Comunitária FM Nova Pinhais, toda quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Nós começamos nosso programa falando sobre a possibilidade do ex-prefeito Luizão ser o candidato do PRB ao governo do estado. O partido do PRB estadual pode lançar o ex-prefeito de Pinhais, Luizão, ao governo do estado. O Luizão se filiou ao PRB em outubro do ano passado. Ele entrou no partido e, a princípio, planejava disputar uma das cadeiras da Câmara Federal, se candidatando a deputado federal. Entretanto, segundo informações divulgadas pelo blog do Tupã na última semana, o presidente nacional da sigla, o Marcos Moreira, após uma reunião em Curitiba, quis lançar o Luizão ao governo do Paraná. Ele trocaria a candidatura à Câmara Federal, como havia planejado, e disputaria o governo do estado para atender o pedido do partido. Chicão Somavila, é uma possibilidade real? Muito se fala nessa questão, estava quase certa a candidatura do Luizão, agora surge essa situação. Você acredita nessa possibilidade? Olha, Fábio Cristiano, em política tudo é possível. Tudo é possível acontecer. Como tudo é possível, nada acontecer. Mas essa investida da cúpula do PRB, do partido do Bispo Macedo, em querer lançar Luizão, o nome do Luizão, para governo do estado, realmente pode ser bom, mas pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Porque Luizão, para deputado federal, já estaria bem mais garantido, digamos assim. Mas, por outro lado, o partido PRB pode estar querendo uma vice na chapa de um nome de peso para disputar o Palácio Iguaçu. E também pode ser que o PRB esteja vendo no Luizão um candidato que possa deixar o pastor Carvalho, né, que é o pastor Haroldo, para trás. Então, pode ser, essas coisas podem estar acontecendo. Ou o partido, repito, quer construir uma vice, dizendo que tem um candidato forte, mas para pegar uma vice, uma vice aí para disputar o governo, ou pode querer estar tirando o Luizão do páreo, né? Ou até mesmo para deixar o Luizão na mídia. Tudo isso pode acontecer. Agora, eu penso assim, para deputado federal, ele tem um bom cacife. Agora, já para governo do estado, tenho lá minhas dúvidas. Não duvido, não estou dizendo, né, que o nome não seja bom, mas tenho lá minha dúvida. O governo do estado é uma outra eleição. Outra informação que nós trazemos a respeito do governador Beto Richa, que a decisão dele em renunciar ao governo do estado para disputar uma vaga ao Senado ainda está pendente. Para essa situação se concretizar, ela depende de uma ampla aliança entre os partidos da base aliada. Essa informação foi dada por uma figura de peso do PSDB, o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, na última semana em uma entrevista a uma rádio da cidade dele, de Francisco Beltrão, uma rádio educadora. De acordo com o presidente, ele estaria tentando formar uma grande união entre a Cida e o Ratinho, que são os dois candidatos do grupo. É possível, será, Chicão,
uma composição dos dois? Quem que cederia para quem? Não dá para duvidar, mas o Ratinho já disse que não abre a mão da candidatura. Por outro lado, né, o Beto Richa, pelo que dá para notar, né, nessas matérias que estão aí circulando, não é verdade, Pedro, na imprensa, podemos entender que o Beto Richa está com medo de deixar a Cida Borghetti na vice, com o poder de governadora do estado, porque o Ricardo Barros é muito esperto também, marido dela, e pretende também, pelo que se diz aí, porque ele está pretendendo também sair a governador do estado. Evidentemente que o Beto Richa ele quer deixar a turma dele toda juntinha para ele poder continuar caminhando legal, porque navegar. Quem assumiria o governo seria o José Traiano, o presidente da Assembleia. Então ficaria tudo em casa. Então tudo pode acontecer. Vamos ver o que é. Não é verdade, Pedro? O que você acha disso? O momento é de articulação, muita especulação. É parte desse processo. Exato. Essas articulações. Agora, eu acho que, bem da verdade, nós temos para governo do estado 3 candidatos praticamente certos, com uma boa possibilidade, inclusive, na disputa, que é Osmar Dias, o Ratinho Júnior e a Cida Borghetti, que tem a projeção, talvez por ser mulher do ministro, ou por ser vice-governadora, então, mas está em alerta. Inclusive, uma possibilidade de candidatura de outros partidos, como a do Visão. Eu até acredito que seja difícil. Do próprio Requião. A candidatura dele, mas há a possibilidade do próprio Requião, que, como sempre, é bem lembrado nas pesquisas. Sem dúvida. Antes de trazer mais informações aqui da política, mais análise, os amigos já estão curtindo essa transmissão e a gente, como sempre, registra, manda um abraço a todos aqui, Chicão. Eu quero antes fazer aqui uma propaganda do nosso amigo Pedro da Calhas Lacerda. O Pedro, teu xará. O Pedro aqui do Bairro Alto, da Calhas Lacerda, calheiro de primeira, né? Muito bom serviço, muito legal mesmo. O telefone do Pedro, 3403-5932, celular 9975-58300 ou WhatsApp 99540-8062. Depois nós repetimos esses dados, ok? Mas vamos lá então para os nomes lá. Maria Helena Sumavila, Valquíria Carvalho. Ô, Valquíria Carvalho, Você conhece? Você conhece, né? Advogada eleitoral, né? A Sueli Aparecida, boa noite, Chicão, boa noite a todos vocês. Josiane Oliveira entrou, dá uma boa noite a todos nós. Também ali o Fábio Cristiano, que está aqui do nosso lado, mas também está curtindo ali, né? Compartilhando essa transmissão. Isso aí, compartilhando, legal. Um abraço para vocês e obrigado pela presença aí. Aí, olá, usuário do Facebook, Chicão e Fábio, boa noite, um abraço. Um abraço para os nossos amigos aqui. Como nós falamos agora há pouco, alguns nomes que vão disputar a eleição desse ano estão sendo cogitados no meio político, e agora também aparece como pré-candidato ao governo do estado o ministro da Saúde, o Ricardo Barros. Chicão, você acredita nessa possibilidade da Cida recuar e o ministro assumir essa pré-candidatura? Porque a Cida, na prática, não está decolando as pesquisas. Não está decolando, exatamente. E ela pode não sair, né? Mas como o Pedro falou aí, é uma verdade, são especulações, né, que estão acontecendo. Agora, evidentemente que todo mundo procura pôr a cara fora do baú agora para dizer, olha, eu estou aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, estou por aqui, me dá aqui, senão eu vou. As negociações começam agora, não é verdade, Pedro Paulo? As coisas começam a acontecer agora, elas começam, né? Então, é possível até que o ministro da Saúde deixe talvez de disputar uma cadeira com certeza, com uma certa certeza de ganho, porque é uma eleição diferente. A proporcional é uma eleição diferente da majoritária, né? Então, tudo pode acontecer, mas eu acho que, por enquanto, né, deve estar fazendo aqueles jogos normais que a gente vê há décadas. E de jogo, convenhamos que o ministro Barros, ele joga bem. Um time que está sempre ganhando nas chapas vitoriosas, ou compõe depois, é o que a gente viu no nível nacional. Hoje o ministro foi líder do
do Lula, como era presidente, da Dilma, líder da Dilma, e depois do Temer. Líder do Temer. Então, nesse jogo, ele sabe jogar. Né? Ideologia foi para as cucuias aí. Ideologia, né? O que vale o que está valendo é o interesse pessoal e político. Ideologia, assim, ela é importante porque eles têm ideologia. Eles defendem um modelo de governo e um modelo de Estado. Né? Aliás, um Estado menor. Estado mínimo. E nós achamos que o Estado tem um papel importante. Na verdade, ele tem. Mas os liberais acham que o Estado não pode se intrometer demais. Não pode distribuir suas riquezas. Na verdade, é só um discurso. Porque o Estado ele serve, quando ele não serve a maioria, ele serve a minoria. Mas sempre vai servir alguém, né? Sempre vai servir alguém. Outro assunto que nós tratamos também é a respeito da participação do presidente Temer no programa Silvio Santos, que aconteceu no último domingo. A participação do Temer foi ao ar no programa Silvio Santos, onde ele deu uma justificativa sobre a reforma da Previdência, a necessidade. Chicão, devido à baixa popularidade do Temer, talvez tenha sido uma estratégia esse programa do Silvio, e até, se não me engano, o SBT está agendando uma participação no programa Ratinho. Como você avalia essa iniciativa do presidente? Essas iniciativas aí são iniciativas apelativas, né? Porque, veja só, o presidente da República usa um canal de TV que tem um público mediano, né? E para convencer esse público que é bom ele tomar esse veneno, o veneno da aprovação, da aceitação da reforma da Previdência. Então é a mesma coisa que ele está jogando veneno, o rei jogando veneno para os súditos e dizendo que o pão é feito pela rainha, no caso do Estado brasileiro, que é o pão preferido, o melhor pão, o pão que vai alimentar. Na verdade, está usando o canal público para dizer para o povo, ó, comam, bebam dessa fonte aqui. Só que não fala as consequências disso, o que pode acontecer lá para frente. O brasileiro. Tem uma coisa que nesse fato, nessa entrevista, eu achei interessante um comentário de que era até irônico um apresentador de televisão, milionário, dono de uma das grandes redes de televisão, Silvio Santos, lá com seus 80 anos, alguém que não vai depender de previdência. E nem precisa de previdência. Não precisa, nem pública nem privada. Mas defendendo uma reforma de previdência que vai atingir a maioria das pessoas, né? O assalariado, aquele que recebe o mínimo, que depende dessa reforma da previdência, enfim. E aqueles que pretendem se aposentar, que se aprovada, vão deixar de sonhar com a aposentadoria. Vai ser um sonho inatingível. Exatamente. Os nossos filhos, ou talvez nossos netos, e futuros filhos da sociedade que estão nascendo, estão com 3, 4, 5, 8, 10 anos de idade, não vão se aposentar. O povo tem que ver isso. Né? Por quê? Não, porque vai contribuir 49 anos de idade. Daí a estimativa que eles falam, não, começa a trabalhar com 16 anos, etc. Quem que começa a trabalhar com 16 anos? Carteira assinada. Aí tem mais uma, com essa nova reforma trabalhista, trabalho intermitente, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque o patrão, usando dessa prerrogativa, que é por lei, vai pegar o funcionário. Quando não precisa, ele manda embora. Esse funcionário pode ficar com ele 3 meses e mais 3 meses, não é isso? Tá? Depois ele tem que ser demitido, não é isso? Tá. Aí ele vai durar mais uns 2 ou 3 meses para conseguir outro emprego. Isso é óbvio. Quando consegue rapidamente. Né? E isso vai contando durante os anos, ele vai atrasando 2, 3, 4 anos de aposentadoria em relação a esse vácuo que fica. Então, dificilmente os nossos filhos, os seus filhos, os nossos filhos vão conseguir se aposentar e nós mesmos ser bobearmos no pedaço aí. Os nossos amigos aqui curtindo essa transmissão, acho que vamos mandar um abraço para a turma. Tem mais lá para cima, alguém lá para cima mesmo. Ah, tá. O Buiú, Rafael Biano, é isso, né? Acompanhando, amigo do Pedro Paulo. Abração, Buiú. Eduardo Ferreira, Ari Lima, Arizinho, um grande abraço. Ô, Buiú, ministro da Saúde, candidato com o caos do SUS, chega a ser mais estranho que ministro do Trabalho condenado por não registrar carteira de funcionário. Bem lembrado, Buiú. Elisângela Luquez entrou, um grande abraço para você, Elisângela. Aloysio Ferreira Palmar,
grande lutador pelo Estado brasileiro, contra tudo o que se formou durante a ditadura, lá de Foz do Iguaçu, tem uma história magnífica, linda, né? Um abraço para você, Aloysio Ferreira Palmar. O Alberto Seica entrou, um grande abraço, o Tielo Stein também. O Alberto Seica, boa noite, somos brasileiros, não desistimos nunca. É verdade, é isso aí, temos que estar sempre conscientes daquilo que nós precisamos, não é mesmo, Pedro? Com certeza, acho que o otimismo tem que ser inerente, né, daqueles que querem construir um mundo melhor, embora o momento não seja dos melhores. Aliás, eu acho que é um dos piores momentos da história do Brasil, né? Isso que nós vivemos hoje, do ponto de vista da política, da economia, fome voltando, enfim, mas nós temos que enfrentar essa realidade e, do nosso jeito e com as forças que nós temos, ou sozinhos e principalmente acompanhados, fazer política para essa história mudar. Tem outro jeito. Falando nessa questão, Pedro Chico, nós vivemos um momento bastante conturbado. As reformas da política e trabalhista fizeram bastante descontentamento, e previdenciário, perdão. E essa questão também dessa corrupção, Chico, o que vai suceder aqui para frente? Dá para nós já desenharmos um cenário para o país? Olha, eu penso o seguinte, da forma que a carruagem está andando no Brasil, parece que não tem um condutor, não tem um condutor competente, um condutor que dirige essa carruagem. E nessa situação que está acontecendo entre judiciário, legislativo, executivo, o povo, tanto os mortadela quanto os coxinhas, vamos dizer assim, estão cada vez mais descontentes. E esse descontentamento pode surgir duas coisas. Pode surgir, evidente, uma ruptura geral da sociedade, uma ruptura, uma divisão violenta, ou pode acontecer uma união. E essa união pode derrubar a Bastilha brasileira. E isso não sou eu que digo também, são intelectuais que estão conversando sobre isso, e evidentemente que você também pode-se fazer uma reflexão, porque o povo já está cansado de ver roubalheira, falcatrua, para tudo quanto é lado, e nada acontece. Vai nos postos de saúde de qualquer município brasileiro. Vai, qualquer município. Aí o que acontece? Ah, não, é que o Brasil inteiro está assim. Está assim por quê? Porque a classe política dos municípios também, através das suas associações de vereadores, etc., também não tomam providências para pressionar os seus governadores, para pressionar o governo federal. Então, eu realmente também acho que o Brasil pode estar numa convulsão social a continuar essas barbáries que estão acontecendo aí. O que você acha, Pedro Paulo? Daqui a pouco nós vamos entrar já também nos assuntos de Curitiba e também falar com o Pedro Paulo aqui sobre a liderança dele, como é que foi, etc. Não é verdade, Fábio? No governo Gustavo Fruit. Voltando àquela primeiro comentário que nós fizemos sobre o Estado, sobre ideologia, sobre visões que nós temos da política. Quem faz a história somos nós. Né? Nós fazemos história em família, na comunidade, na sociedade, na cidade como um todo. E nós fazemos política não só em partidos políticos, né? Pelo voto, pela interação com as pessoas, pelo Facebook. E não temos outro caminho. O Brasil tem uma situação muito difícil hoje, difícil para a maioria daquelas pessoas que dependem do Estado, que dependem de política pública. E o papel do município é fundamental nesse processo. Em períodos de vacas magras, o Estado, assim como cada família faz, quando há uma dificuldade financeira, escolhe as suas prioridades. O que nós temos no nível federal hoje? A prioridade do Temer é acabar com a Previdência, para a maioria das pessoas, e alegando um déficit, que também é questionado, porque os recursos da Previdência deveriam ser para financiar a Previdência, mas são usados para financiar outras áreas que não são Previdência, daí um déficit. No nível local, Curitiba, nós daqui a pouco vamos discutir isso, Curitiba, o prefeito, Greca, disse que ia fazer, que o outro não sabia, disse que ia fazer, está fazendo, arrecadando mais impostos, aumentando a carga tributária, escolhendo outras prioridades que, convenhamos, não
são as prioridades que ele prometeu em campanha e nem aquelas que são almejadas pelo cenário, felizmente. Então, voltando a falar dessa questão da convulsão social, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que é integrante do Ministério Público Federal por 3 décadas, ele disse em uma entrevista à Carta Capital que o judiciário, ao rifar um candidato com mais de 40% das intenções de voto, indispensável para a articulação de uma saída negociada para o país, o risco de uma convulsão social se torna cada vez maior. Você acredita realmente que essa questão do envolvimento, o Lula pode gerar uma grande convulsão social? Não, eu não vou dizer o Lula gerar uma grande convulsão social, mas sim, talvez as ações que sejam feitas pelo judiciário, porque acontece que vai em desencontro com o que pensam um número considerável da população. Né? Um candidato, e não sou eu que digo, nem você, nem o Pedro, são os jornais do mundo inteiro, uma infinidade de juristas também que apontam isso, que apontam que há uma injustiça. Eu não posso dizer se tem ou não tem injustiça, porque eu não sou advogado, não li processo nenhum, mas pelo que se fala, eu espero que isso não venha a acontecer. Eu espero que o judiciário tome umas medidas cabíveis, mas se for para prender, que prenda desde o Temer e todo mundo. Não é verdade? Porque tem gente aí que já teve comprovada as suas fraudes, etc., então, comprovada mesmo. Né? E por enquanto, eu não estou dizendo que o Lula não tem culpa, não é isso que estou falando, mas por enquanto, aos olhos de uma vertente grande de juristas, dizem que ele não tem, que esse processo foi uma fraude e tal, eu não sei. É isso que acontece. Como é que você vê, Pedro, essa questão que nós acabamos de comentar aqui? Olha, eu me coloco do lado daqueles que acham que esse processo de julgamento do Lula ele foi distorcido. Eu sou compacto dessa ideia. Porque é uma questão básica que envolve a condenação de alguém é a comprovação de eventuais ilicitudes, desvios. E no meu entendimento, Chicão, eu acho que faltaram as provas cabais de que o Lula era proprietário de um imóvel. Para mim isso é básico. Não havendo provas cabais, né, e a legislação ela diz que a propriedade ela tem que ser comprovada por uma escritura. Se houver intenção de ter, você não pode condenar alguém. Né? Então, na medida em que o juiz daqui da primeira instância aceitou delator apenas uma testemunha de acusação e não conseguiu comprovar que o ilícito foi realizado pelo réu, na minha opinião, o processo foi distorcido, né? O julgamento foi distorcido. Né? E acho que, como o Lula é alguém da política, ele esteve sempre, como todos da política estão, pelo julgamento popular. Hoje, inclusive, isso é uma pesquisa, pela manhã já vi, Datafolha, dizendo que o Lula tem 37% contra o segundo, que é o Bolsonaro, de 18% a 20%. De 18% a 20%, né? Mas contra o Lula, 17%, parece. Então, eu acho que as pessoas entendem, fazem também julgamento de todo esse processo que envolve o Lula. E a resposta, para mim, uma das reações populares, a gente pode perceber por uma pesquisa como essa. E outras aparecerão, mas o Lula mantém lá um nível de confiança elevado. A gente já volta a conversar com o Pedro Paulo, e antes aqui, nossos amigos pelo Facebook, Chicão. A Tereza Emídia entrou, um grande abraço, Tereza Emídia. Tiago Salles, lá estás novamente, um grande abraço. Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu, um abraço para você. Rodrigo Souza agrega, enquanto o povo continuar a trocar voto por migalhas, teremos esse modelo de política que aí está. As pessoas precisam aprender a acompanhar e entender mais da política e dessa... Tá. E dessa ali que subiu, né? E dessa forma seriam menos passivos. Só um momentinho, não. Mais atentas exigiriam, né, políticos melhores. Abraço e parabéns pelo programa. Muito obrigado.
O Baiano lá entrou, Baiano, Sítio, Bairro Novo, Baiano. Ganchinho. Do Ganchinho, legal. Tem um amigo lá, Baiano, Sítio Cercado, precisamos mudar tudo neste Brasil. Quem mais ali, Fábio? Rádio PX2 Oriente, também presente aí. O usuário foi o professor Pedro Paulo, ainda é petista? Estão perguntando aí para você. Nós já vamos entrar nessa área aí. Alex França da Silva, Pedro Paulo, vereador honesto. É isso aí. E vamos seguindo em frente. Tem mais ali para cima também, que eu vi um amigo meu, quando estava falando, o Feijó ali, ó. Mais para baixo, por favor. Aí, ó, Feijó, Edson Luiz Feijó, um grande abraço e obrigado por participar conosco aí, o meu amigo Edson. Um grande abraço. A gente começa o nosso bate-papo, nosso convidado, Pedro Paulo, ex-vereador de Curitiba. Pedro, fala um pouquinho sobre a sua carreira política. Quando você iniciou na política? Quais cargos você já participou? Bom, eu comecei na política que não foi em partido político, foi numa luta de comunidade. Né? Tive o meu período de seminário, fui seminarista, e eu acho que talvez o maior legado desse período meu de seminário foi um apego à comunidade, a procurar ajudar a comunidade, através da associação, da própria igreja. Só que bairro que você... Pinheirinho, da sua base lá. Isso, nascido e criado lá na região sul de Curitiba. Né? E continuo morando na região sul, hoje no bairro Novo Mundo. Bom, então a minha caminhada política, ela começou no engajamento comunitário, assim como muitos, né? Num período em que a igreja se envolvia muito com as questões sociais, sensibilizava os seus fiéis a se engajarem, não apenas matando a fome das pessoas, mas organizando as pessoas. Então eu comecei na igreja, depois movimento comunitário, movimento popular, principalmente de luta pela moradia, e a partir daí eu também me filiei ao PT. Em 1988, me filiei ao PT. E recebi um convite, presidi o partido por algum tempo em Curitiba, recebi um convite de um companheiro, quando eu menos imaginava que seria candidato, alguém disse, olha, acho que você poderia ser candidato. E fui candidato em 1996 a vereador, tive votos locais, mas foi uma votação expressiva, e não parei mais. Né? De 96 para cá, pelo menos as eleições municipais, fui candidato em todas elas. Né? Vitorioso em algumas e derrotado em outras. Né? Faz parte do processo. Né? Então, de 96 a 2016, eu tive 4 mandatos. 4 mandatos de vereador em Curitiba. Até essa questão dos seus mandatos, você esteve 3 pelo PT e 1 pelo PDT. Um meio pelo PDT, né? No último mandato, eu saí do PT. Por que você saiu do PT, Pedro Paulo? Olha, uma boa pergunta, uma boa oportunidade, inclusive, de falar sobre isso. Nós tínhamos em Curitiba uma aliança, a última gestão, nós ajudamos a eleger o prefeito Gustavo Freite. De cara, eu, como vereador, fui convidado por ele para ser o líder da bancada governista. Num momento difícil, né? 2013, 2014, convulsão, protestos contra a tarifa, enfim, ele assumiu também uma herança complicada, né? Um déficit orçamentário terrível. E o PT foi importante. Então, Luciano Huck, né? Ele assumiu o sucessor do Luciano. Exatamente. Ele assumiu esse déficit do Luciano Huck. Exatamente, um déficit e comprometeu o investimento. O PT e a bancada governista, mas falo aqui do PT, foi importante nesse processo, não apenas para ganhar a eleição, mas para ele governar. E o tempo todo, a gestão, acho que o PT não se comportou bem, como aliado, como da base. Tinha vice-prefeita. Tinha vice-prefeita, tinha vereadores, secretários, secretário da mulher, enfim, regionais, compartilhava algumas posições no governo. Acho que não se comportou bem, porque o aliado, não é que ele tenha que esconder os problemas, ele tem que ser franco, ele tem que chamar o aliado, negociar o que é possível, vamos nos comunicar melhor e mais. Eu acho que foi conturbada a relação do PT com o prefeito Gustavo Freite. Eu me mantive no posto que fui colocado, como aliado e líder da bancada. No segundo período do mandato, fui para a mesa executiva, fui secretário-geral da Câmara.
E no momento de definição do processo eleitoral, das alianças, o PT já avisava, sem uma conversa oficial, pela imprensa, ou setores do PT faziam isso, avisavam que iriam romper com o prefeito Gustavo. Sim, isso essa conversa não foi muito... Mas saía na imprensa, eram boatos, eram algumas lideranças, então eu acho que faltou maturidade para o PT em Curitiba discutir esse processo, e eu me senti na obrigação de manter a fidelidade que eu tinha ao prefeito Gustavo Frutti. Acho que ele fez um trabalho bom, com problemas, com dificuldades, apostei nisso, e fui convidado para, então, me filiar ao PDT. Então, de lá para cá, 2016, 15 para cá, sou filiado ao PDT. E a respeito dessa situação, você teve dois momentos opostos. No PT você atua na oposição, né, na época do Beto e do Dutti, e depois Foi oposição ao Castanheira. E do Frutti você foi situação e líder. Como é que foi esses dois momentos políticos opostos? Como é que foi para você a sua experiência? Para mim foi magnífica. Poder, já dizem que todo político é ser devolvido. E todos fazem isso mesmo. Aliás, eu estava vindo para cá e pensando numa conversa que eu tive com uma pessoa, que é de política tradicional, Curitiba, e no segundo turno da campanha em Curitiba, ele me diz um dia o seguinte: olha, eu estou fazendo campanha para o Ney, mas eu coloquei meu filho, que se elegeu vereador, para apoiar o Greca. Você acha que eu estou errado? Você vai perguntar para mim se você está errado. Eu acho que você está fazendo uma política puramente pragmática. E eu não consigo fazer isso. A gente tem que defender projetos, enfim. E, nesse sentido, a liderança do governo, ela me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais a cidade em todas as áreas. A demanda, ela chegava e eu me vi obrigado a conhecer problemas, desde a questão de políticas públicas sociais, até a questão de infraestrutura, do transporte coletivo. Então, a experiência foi ótima. Gostei. Gostei mais de ser vereador de governo do que de vereador de oposição. Embora nós tenhamos cumprido um papel importante com a oposição. Ao Cássio, ao Beto Richa, ao Dutti, que foi o último. E a gente disse que o Dutti deixou um déficit, mas esse déficit já vinha ele teve 2 anos à frente da prefeitura, não conseguiu contornar e deixou a herança. Pedro Paulo, como líder do Gustavo Frutti que você foi, nessa tua trajetória política, mas principalmente como líder, você consegue citar 1 ou 2 pontos positivos e 1 ou 2 pontos negativos que você tenha visto nesse tempo? Em relação à política, politicamente falando. Não a projetos e tudo, relacionamento dentro da Câmara, com a oposição, enfim, ou algum outro que você... A Câmara, nós tivemos um incidente na Câmara que para mim foi gravíssimo. Foi quando um vereador rasgou um documento oficial no momento de uma inscrição da chapa. Nós tínhamos uma eleição para uma nova mesa. A cada 2 anos as câmaras têm uma eleição para ver quem vai presidir, quem vai secretariar. E num desses processos, um dos vereadores tomou um papel da minha mão, na companhia de outros, e rasgou. Para que nós não tivéssemos tempo de... E não deu cassação, nada? Olha, a história foi rigorosa com essa pessoa. Ele acabou depois denunciando, porque teve um outro incidente, o ex-vereador Valdemir Soares, do PDT, acabou renunciando e depois foi... Politicamente? Esse foi, para mim, foi gravíssimo. Porque uma figura pública, ela tem que preservar limites, dar exemplo, enfim, e muito mais quando essa figura é originária da igreja. Então, para mim, isso foi... outras questões que me chamaram a atenção, depois eu ajudei a administrar a Câmara por 2 anos. A Câmara foi, desde o primeiro período com Paulo Salamone, isso na última gestão. Depois, com o vereador Ayrton Araújo, que foi o segundo presidente, eles foram impecáveis no que diz respeito à economia. A Câmara economizou muito dinheiro.
usou cerca de 100 milhões de reais. Uhum. Em 4 anos, economizou 1. Né? E devolveu, num período difícil, à prefeitura. Então, acho que foi uma experiência muito boa também. E esse é o ponto positivo. Ponto positivo. Né? Negativo, eu acho que as pessoas... Rasgar o papel. O rasgar o papel, para mim, foi um absurdo. Né? Foi, assim, fora de qualquer parâmetro. Né? Agora, sabe, a demanda que nós recebemos na Câmara, o vereador recebe na Câmara, era um pouco, como é que eu digo, doída, porque as pessoas ainda veem o vereador como aquele que dá alguma coisa, e não aquele que defende. Assistencialista. Aquele que defende proposta, que vai até a sua comunidade. Aliás, eu tenho isso como baliza. O primeiro vereador que não aparece na comunidade, não nas vilas, não fazendo proselitismo nem em festa, mas para ver os problemas, para conversar com as pessoas, para mim, não é um bom representante. Procurei fazer isso. Né? Então, mas a demanda que nós recebemos é muito assistencialista. Isso é uma coisa que impressiona ainda. E eu imagino que seja o problema de todas as cidades, não apenas Curitiba. Talvez em uma cidade menor, o problema seja maior. Todos se conhecem. Né? O vereador ele é mais, talvez seja mais acessível. Mas essa é uma questão ainda interessante da história do Brasil e da cidade. O vereador ainda é aquele que antigamente se dava a cesta básica. E houve um corte nisso. Se você fizer isso, você vai ser caçado. Houve um corte. Mas outras manobras assistencialistas ainda são muito presentes. Né? Como talvez a mais famosa seja o olho de prova-gráfico. Isso ainda acontece por aí. Já a respeito dos seus mandatos, alguns projetos seus, que a gente queria que você desse alguns comentários a respeito do Estatuto da Juventude, que foi uma ideia que você implantou, e também daquela iniciativa da fiação elétrica. De enterrar a fiação elétrica. A subterrânea. São ideias suas. Como é que essas ideias hoje estão sendo aplicadas em Curitiba? Olha, como muitas das leis que nós temos, né? Porque muitos já disseram que o problema no Brasil não é a existência de leis, mas é a incapacidade de cumprir, né? Do poder público cumprir e da sociedade cobrar o cumprimento. Então, infelizmente, muitos dos projetos que nós apresentamos, inclusive viraram lei em Curitiba, eles não são efetivos. Né? E você citou 2 que são projetos importantes para mim. O primeiro foi o Estatuto da Juventude. Nós temos, no Brasil, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, não tínhamos o Estatuto da Meia-Idade ali, né? Do adulto, ele tem a sua Carta Constitucional dos Direitos de Cidadania, mas criança, adolescente e idosos têm lá o seu estatuto e têm a sua prioridade. Nós não tínhamos um período do Estatuto da Juventude. Que direitos tem a juventude? E também que deveres tem a juventude? Nós conseguimos aprovar em Curitiba, foi sancionado inclusive pelo prefeito Gustavo Frutti, foi um dos primeiros projetos que ele sancionou em 2013, estabelecendo um código de direitos e deveres dos jovens em Curitiba. Né? Direito à educação, à saúde, esporte, à profissionalização. Ou seja, o jovem tem essa arma, queria usar essa expressão, esse instrumento, né, que são os seus direitos, e tem que lutar para que eles sejam cumpridos. Então, esse foi um dos projetos que me orgulha muito de ter aprovado. E o segundo é uma questão mais de infraestrutura das cidades. Né? Eu vindo para cá e percebi os postes de luz aí, com dezenas de fios, alguns cheios. As operadoras colocam o cabo, daí não usam mais, daí não tiram. Às vezes o cabo se rompe, e além da poluição, há um risco também. Então nós conseguimos, depois de um longo período de debate, aprovar um projeto em Curitiba que determina que a prefeitura ela tem que trabalhar para o enterramento dessa fiação. Quer dizer, com o tempo, a fiação elétrica, telefônica, ela não poderá ser mais aérea, ela tem que ser subterrânea. Né? Isso já acontece em muitos países, no Brasil também, em muitas cidades. Maringá
parece ser um exemplo de cidade que enterra a fiação. São Lucas do Rio Verde também, me parece. Também. Eu sei que tem algumas experiências em Curitiba, pelo Brasil afora. E em Curitiba, nós temos agora uma lei, estipulou, lógico, que todo esse processo é um processo que custa muito. As operadoras, naquela época em que a gente discutia o projeto... Seria o custo, elas bancariam esse custo. Elas bancariam, isso, elas bancariam. Alegava o custo, inclusive a Copel foi bastante incisiva, dizendo que não haveria condição de implantar isso, que o custo seria muito elevado, e o custo seria do usuário, enfim. Coincidência ou não, depois de algum tempo, anunciaram o enterramento da fiação da Avenida Açores. Não começaram ainda, mas anunciaram. Anunciado já está. Anunciado já está. Anunciaram 3 vezes, né, que as torres da avenida seriam enterradas. Mas nós temos em Curitiba uma lei que determina prazo para que isso comece a acontecer em Curitiba. Né? E lógico que eu estou atento. Né? Nós também temos como cobrar do executivo que ele sinalize para a execução daquela lei. Porque se tem um prazo, você tem que começar. Né? Você não vai deixar o prazo. Você tem que estabelecer um planejamento para que isso aconteça. Tem que dialogar com os operadores. Né? E nós estamos atentos para cobrar no momento correto que isso seja executado. Ok. Antes de fazer uma pergunta aqui sobre a gestão Greca, vamos, se deu um sinal aí para a gente ver o pessoal que está... Tem mais alguém lá para cima? Você viu? Já foi. Acho que tem, hein? Olha lá. Ali o Alex da França, vereador, né, que falou. A Dionete Moreira. Oi, este bate-papo está muito bom, muito obrigado. O Paulo Loureiro também entrou, muito obrigado. O Boiú Rafael Baiano, né? Gostaria de fazer uma pergunta ao Pedro Paulo. Diante do atual desemprego, 12 milhões de pessoas, a atual gestão de Curitiba tem, só um momentinho, tem deixado ao lado a qualificação dos trabalhadores. Prova disto é um ato que toma conta do Liceus de Ofício do Chapinhal abandonado. E também do programa Subindo a Cinemóvel, que hoje não vai mais aos bairros da cidade. Como poderíamos transformar essa situação, sendo que o poder público abandona os mais necessitados? Tem mais alguém ali para baixo, para ver, né? Ali o Paulo Loureiro, boa noite, desejo excelente programa aí a todos. Muito obrigado, Paulo. Célio Joacir acompanhando, um abraço. Luci Debi. Tá de Ponta Grossa. De Ponta Grossa, então. Pedro Paulo entrou. Estão entrando, é você que está aqui, né? Antônio Pereira Filho entrou, vereador do PDT aqui de Pinhais também entrou. Um grande abraço, obrigado pela presença. Pedro Paulo, talvez aquela pergunta do Buiús possa responder junto com as que nós vamos fazer aqui. Como você avalia a gestão Rafael Greca? Ela satisfaz as expectativas criadas por ele durante a campanha de 2016? Eu volto a completar. Aqueles votos foi uma grande estratégia. O Volta a Curitiba. Isso. Está no caminho ou não? Volta ao passado. Né? Porque nós temos, da gestão Greca, uma volta ao passado. Nós tínhamos lá 20, 30 anos atrás. Pouco diálogo do prefeito com as pessoas. Os servidores públicos são uma prova. Né? A sessão da Câmara, a primeira sessão na história da Câmara Municipal de Curitiba, que acontece fora daquela dependência, da sua sede, e mais grave, né? Com 500, 600, 1000 policiais. Então, talvez seja símbolo do que foi esse primeiro ano da gestão Greca. Uma volta ao passado, onde o prefeito ele dialogava muito pouco com as pessoas. Né? A zombaria é uma característica do prefeito Greca. Isso é ruim para a cidade, né? Porque ele zombar das pessoas, a ironia, né? Não se espera de um gestor público. E o que é pior é que nós não tivemos, na minha opinião, e eu tenho acompanhado da escola onde eu trabalho, a reação das pessoas. Nós não tivemos cumprida boa parte das promessas né, que se fez em campanha. Ou seja, para nós que somos eleitores, para todos que são eleitores, desconfie das promessas fáceis. Eu vou acabar com o sereno da unidade de saúde. Eu vou colocar todas as crianças na creche. Existe um limite. O município
Ele prometia isso em campanha. Ele foi claro na campanha, dizendo que ele colocaria as crianças nas creches, entrevistando mães, acabaria com o sereno, ou seja, com uma fila que tem nas unidades de saúde. As filas aumentaram. Né? O ano passado foi um problema gigante, a questão dos remédios, que era uma outra promessa, que aquilo se resolveria rapidinho. Né? Talvez hoje esteja mais normalizado, né? A disponibilidade de remédios nas unidades de saúde. Então, muita promessa fácil e pouca resolução. Né? Então, acho que há um sentimento de revolta, até, de muitos que confiaram, acreditaram que a cidade poderia ser melhor rapidamente. Né? Então, a gestão Greca no primeiro ano, para mim, esteve muito aquém daquilo que foi prometido durante o período eleitoral. Legal. Basicamente, eu já esperava, viu, Chicão? Eu já esperava, porque conheci o Greca já na década de outros carnavais. Só que naquele período, a prefeitura não tinha limites legais que ela tem hoje. Então, o prefeito ele não pode sacar um recurso e resolver um problema no dia de manhã. Hoje nós temos lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas, que aciona na justiça ou impede licitações. Nós tivemos o caso do metrô. O metrô em Curitiba, ele estava ao ponto de sair até que o Tribunal de Contas cancelou o processo, congelou o processo. E de lá, a partir dessa iniciativa do Tribunal de Contas, o metrô paralisou. Né? Inclusive, perdemos recursos naquele processo. Né? A respeito dessa situação do metrô, eu ouço muitos comentários. Para um transporte, seria a melhor opção para Curitiba ou devemos ver outra tecnologia? Olha, eu li alguma coisa, ouvi muitos especialistas, e eu também concordo com a visão de que nós temos que ter um sistema de transporte de alta capacidade, né? Que seria o metrô, o trem. Acho que seria necessário, seria importante para Curitiba, uma linha de metrô, ou começar com uma linha de metrô. Buenos Aires aqui tem metrô há 100 anos atrás, Buenos Aires é uma capital maior. Tem 100 anos. 100 anos atrás ele já tinha metrô. São Paulo tem uma rede de metrô, que é gigante. Imagina, já imaginaram São Paulo sem metrô? Ninguém imaginava. E Curitiba cresce para isso. Tem uma capital, tem cidades conurbadas, né? Parte das pessoas indo, uma circulação boa. Acho que seria uma saída eficiente. Será para melhorar o transporte coletivo. Será que os proprietários de empresas de transporte de ônibus não ajudam para que essa coisa não ande? Não botam uns cavatos na frente do pneu da bicicleta aí para furar? E o pior que jogam contra um sistema desse e também não colaboram para que o sistema que nós temos de transporte seja bom. Né? Pois, exatamente. Ônibus velhos, né? Embora a passagem tenha subido muito. Então, a promessa de que os ônibus seriam... Agora, no final do ano, o prefeito Greca anunciou a entrega de 10 ônibus, parece, 10 ou 20 novos, né? Acho que 50 centavos por tarifa. Durante o ano todo, é muito pouco, né? Nós precisamos de centenas, boa parte da frota. Né? Então, pelo menos, se nós tivéssemos o transporte, o sistema de transporte melhorado, nós teríamos já um desafogo. Né? Mas eu acho que, a longo prazo, o metrô ele continua sendo uma saída eficiente, embora seja caro a implantação de uma linha de metrô. Os nossos amigos aqui, Chicão, Evelina Philips. Isso. Osmar Nunes Cardoso, vereador do município. Um abraço aí, Nunes. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Por estar nos acompanhando sempre aí. Pedro Paulo, é o seguinte, falando agora da questão estadual, você já deu uma pitada no início aí tudo, mas assim, que análise você faria de todas essas candidaturas aí, os Martias, Requião, Ratinho, Cida Borghetti, etc. Como que você vê isso? Botou o cenário. Como que você analisaria de fato isso? Olha, eu
particularmente, fiquei satisfeito com algumas declarações do Osmar Dias, né, na condição de pré-candidato, se colocando como oposição ao Beto Richa. Eu acho que ele está sendo coerente, né, porque realmente ele se afasta do grupo que governa o Estado há 8 anos. Né. O Ratinho parece um candidato que procura o apoio desse grupo, né, embora ele se apresente como novo, né, fora dessa política nova. Aliás, política, quem disputa as eleições no Paraná, a história do nosso estado, são as mesmas pessoas. Há 25 anos. Não chegou a 30 ainda. Que, olha, eu lembro do Álvaro Dias. O Álvaro já. Ele era o governador do estado em 1988. Eu tinha entrado, eu era recém-professor, tinha assumido naquele ano, e ele era o governador do estado. Depois foi para Senado, repetiu o Senado e repetiu o Senado. Né? Então, o Ratinho se coloca como novo. Né? A Cida Borghetti, nós já comentamos aqui, né, que é um grupo do poder, está sempre enfronhado, próximo, batendo a porta, né, e acho que no quadro que nós temos hoje é difícil uma aproximação Cida e Osmar, hoje, mas ela pode acontecer para frente. Tudo é possível. Se o barco afundar aqui, eu tenho uma saída, né, mas hoje o quadro é basicamente 3 candidatos disputando, e talvez 4 com o Requião. E o Requião, que é essa figura, né? O Requião fale o que quiser, mas é alguém que é coerente. Ele há anos aí, sim, ele pensa assado. E é franco, fala e defende uma causa, ele tem um lado. E como professor, eu não posso deixar de dizer que o Roberto Requião, como governador, ele organizou, ou começou a organizar a educação do Estado. Né? Eu fui professor de Estado, Chicão, na década de 90, meados de 90, quando o nosso governador era Jaime Lerner. O professor de Estado tinha o seu salário. Ponto. Não tinha plano de carreira, não tinha incentivo nenhuma para estudar. Né? Assim que era tratado. Boa parte dos professores eram contratados, não eram nem concursados. Eu, como concursado, me senti desprivilegiado, desprestigiado. Não deixei de ser professor de Estado. Não te cortando, desculpe, esse tal do PSS, né? PSS? PSS nos municípios, isso é olha, cheira a farsa, isso não é possível. Aí tem que ter um concurso. Até uma certa dose é importante, né? Em algumas áreas, na questão emergencial, de um município contratar para algumas áreas especiais, e tal. Agora, educação não rima com uma contratação temporária. Né? Aliás, agora no final do estado, para piorar, o governador ainda diminuiu o salário dos contratados. Ou seja, é absurdo, né? Como é que nós temos... Eu acho que destoa daquilo que nós vemos na televisão e propaganda. Do que são as políticas do governo do Estado para a educação. Então, só para finalizar, o Requião mantém a coerência, é um candidato forte, né? Tem lá pesquisa perto de 23%, está próximo do Osmar e do Ratinho, e acho que o quadro vai se dar por aí. Né? Com 4 ou 5 candidaturas. E falando das eleições, vamos já voltar mais para o seu partido, o PDT. Vocês têm um candidato de potencial, o Osmar Dias, mas é muito comentado e cogitado a possibilidade de ele sair do PDT. Se fala que ele pode ir para o Podemos, para ir junto PSB, hoje também já saiu, junto com o Romanelli, Alexandre Cury, entre outros. Como é que está essa questão interna do partido? Como é que vocês estão avaliando ou estão trabalhando essa questão da possível saída do Osmar Dias? Eu tenho discutido internamente pouco, né, essas articulações, enfim. O Osmar, ele hoje é pré-candidato do PDT. Né? E tem se posicionado em algumas questões que eu acho importantes, inclusive. O PDT conta com a candidatura do Osmar Dias, né? Em aliança,
Eu acho que aí as alianças estão se fazendo, estão se dialogando. Acho que o Osmar... mas vi também uma declaração de que, ou não é bem uma declaração, uma reação, de que a pretensão dele é apoiar o seu irmão à presidência da República. E esse é um impasse que se criou, isso que eu na minha opinião. Não te acordando, desculpe. Exatamente esse é um ponto nevrálgico de tudo isso aí. Porque ele já se colocou dizendo que, o próprio Lupe, quando esteve aqui em Curitiba, dizendo que ele não abre mão de subir no palanque do irmão dele. E se o Ciro Gomes, caso, vamos por, saia candidato, feche com o PT, no caso, estão namorando, né? Sim. No caso do Lula não sair, etc. e tal, e mesmo que não saia essa aliança, mas o Ciro Gomes é o candidato do PDT. Como que o Ciro Gomes vai vir aqui para o Paraná e não ter um palanque? Então, isso, claro... É um impasse. É um impasse. Agora, o Osmar, a princípio, é o candidato do PDT. Até que decida ao contrário e tem até abril para decidir outro caminho. E já na nacional, o caminho do PT, a opção do PDT é o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Isso não existe a possibilidade de ter uma... Não, é difícil a reversão. Eu avalio que é difícil a candidatura do Ciro. Ela tem até uma boa... Que é difícil reverter. É uma boa crescida agora. Em pesquisa, é uma boa crescida agora. Chegou a 10%. Então, estava lá 5%, 6%. Considerando que ele nunca disputou uma eleição, eu acho que nunca, né? Ele disputou? Uma, né? Uma delas. 2002? Uma delas. Foi 2002. 2002, é verdade. Ele deu uma declaração infeliz, a imprensa aproveitou a pegar por um outro viés e acabou com o Ciro. Mas na comparação com a Marina, que patina. E só aparece... Foi bem e apareceu. Só aparece a Bruna, mano. E aparece... Mentira, dificuldade, né? Dificuldade de se expressar, até de convencer, talvez. Né? Então, considerando essas diferenças, até disposição, a Marina foi candidata 2 vezes, nas 2 últimas eleições, e foi bem. Né? Acho que o Ciro está no caminho bom. 10%. Acho que está no caminho bom. E deve ser a candidatura do PDT no nível nacional. Nossos amigos aqui do Facebook. Vamos lá. A Ivanilda Franco Guimarães. Opa, tem ali o que ela diz. Bela explanação do Pedro Paulo sobre essa gestão do Greco. Catastrófica e retórica tem sido esse mandato. Grandes conquistas, como, por exemplo, o plano de carreira dos servidores e a abertura das unidades básicas de saúde até as 22 horas, foram simplesmente cortadas pela gestão, para citar apenas 2, diz a Ivanilda, né? Portanto, a volta a Curitiba voltou mesmo para a idade das barbáries. Gilberto Correia Cardoso, boa noite a todos, em especial ao Pedro Paulo. Márcio Mainardes, aí, um grande abraço para você, Márcio Mainardes. O Diego Chalamai, um abraço para você, obrigado por você estar participando. Mari Camargo, oi pessoal, boa noite a todos. Lá do Umbará. Ali, a Márcia Caiado, um grande abraço, Marcinha. Diego Chalamai, boa noite, Chicão, boa noite, Cristiano. Gostaria de saber se o ex-prefeito levantava as bandeiras do partido dentro da capital e quais as bandeiras defendidas por ele, né? O ex-vereador. O ex-prefeito ou ex-vereador? Ex-vereador. Márcio Caiado, boa noite a todos, um grande abraço. E é isso aí. Opa, tem mais ali. Lá, o Diego Chalamai, gostaria de saber se algum candidato a governador do município de Pinhais, já comentamos sobre isso, Diego, agora há pouco. Talvez tenha. Talvez tenha. Paulo, olha ali, o Paulão lá, um grande abraço, Paulo Pereira, Daniel Reis, boa noite, acompanhando, obrigado. Vanderlei Pereira Nunes, teu amigo lá? Conheço. É isso aí. Joel Estevam, esse perfeitinho não sabe fazer nada, tá falando lá o perfeitinho lá de Curitiba. Joel Estevam, né, falou. Mais alguma coisa ali, Fabio? Não. Legal. Obrigado pela participação. Lembrando a todos que nosso programa é transmitido pelo Facebook, toda quarta-feira, a partir das 7 horas, ao vivo o programa. E na quinta-feira, a Rádio Comunitária FM 9 Pinhais se transmite o Ponto da Política, sempre a partir das 11h30 da manhã.
Seguindo nossa rodada, acho que abre a rodada agora de perguntas. Vamos lá, então. Pedro Paulo, a reforma política chegou e tudo, e trouxe o voto distrital misto e o fim das coligações para 2020. Como que você avalia isso? Está bom assim ou poderia ser um pouco mais amplo? Ou foi demais essa abertura? Será que ela se concretiza em 2020? É uma outra pergunta. Será que aquilo que se propôs agora, será que vai alterar? Ou foi alterar para não alterar nada? Fica com essa opção. Então, um dos problemas que nós temos é em relação vamos voltar à primeira palavrinha que nós usamos aqui na entrevista. Ideologia. Mas o candidato tem ideologia, mas ele tem que ter uma ideologia. E o partido? Lógico que todos têm ideologia, né? E bandeiras, alguém falou de bandeira? O Diego Chalamai falou de bandeira. Então, Diego, o partido tem que ter bandeira, tem que ter programa, tem que ter visão de Estado, porque é isso que vai permear o governo dele. Né? Não existe candidato independente que vota como quer. Lá no Congresso, ele é coagido, entre aspas, ou é orientado, até numa Câmara de Vereadores. Quando não aceita a orientação, é coagido, né? A votar num determinado projeto, por orientação de partido, de liderança. E às vezes até do executivo. Com certeza. Né? E hoje nós vivemos um momento difícil, porque o que nós temos de pior na política está parecendo comum. Comprar deputado com um cargo, parece uma coisa normal. Colocar uma ministra processada para ser ministra do Trabalho, liberar dinheiros, verbas, emendas, num momento difícil do país, liberar emenda para deputado, tapar buraco na sua base eleitoral, né, que destoa daquilo que nós pensamos que deva ser programa de partido, defender o Estado como a garantia que o Estado vai cumprir as leis, garantir os direitos. Então, a ideologia, ela existe em todos os partidos, e é importante a gente identificar que tipo de ideias, que tipo de visão de Estado que cada um defende, né? Num processo eleitoral. E falando do processo eleitoral, existe a possibilidade de você disputar a eleição esse ano ou vai apoiar algum nome do PDT? Olha, convite já recebi para ser candidato, algumas pessoas me incentivam, né, a ser candidato. Ainda estou nesse período de reflexão, né, do que fazer. Uma coisa é certa, fazer política. Né, e, como eu disse, política a gente faz no partido, sendo candidato ou votando e falando, enfim. Vamos fazer, sim, política, continuar fazendo política. E estou refletindo ainda nessa possibilidade. Há uma possibilidade, inclusive, de tentar disputar. Já fui candidato a deputado estadual, né, em 2010. Acho que 2010, 2012. 2010. Estadual foi 2010, 2012 foi municipal. E posso voltar a ser candidato nesse ano. Nesta linha de defender projeto, propostas, e a renovação na Assembleia Legislativa, que também, precisando, como outras casas legislativas, ela é envelhecida. Né? Passa-se de pai para filho, né? Ou alguns ficam ad eterno, e isso não é bom para a democracia. Portanto, que haja renovação. E pelo atual quadro do PDT estadual, vocês têm uma projeção de quantas cadeiras conquistar? Dá para aprender? É uma conta difícil de fazer, né? Porque tem todo um processo de aliança, de proporcional. E as candidaturas que vão ser registradas, potencial de votos. Se vai ter o candidato majoritário, né? Então o candidato bom majoritário, ele puxa votos dos deputados, ele ajuda. Vocês estão então, tem 4 deputados estaduais e 2 federais. Se me fala a memória, são 2 federais. Né? O PDT não tem federal. Não tem, verdade. Não, o PDT tem 4. Ficou o pico naquela vez lá. Então. Exato. Tem 4 estaduais. E há uma possibilidade de cadeiras no nível federal. Né? Colocaria aqui a candidatura do ex-prefeito do Estado. Gustavo Frutti já foi deputado federal. Enfim, e o Frutti pode vir a sair candidato a federal? Pode, eu acho que ele deve sair candidato a federal, embora também tenha convites para ser candidato a senador.
Mas é uma avaliação que está se fazendo agora. Exatamente. Né? Também depende de todo esse quadro, de quem é um candidato, enfim, tem uma das articulações legal que estão se fazendo. Mais uma? Por mim, já está. Agora que o Vanderlei... Aproveitar então fazer uma última pergunta. Os partidos de esquerda estão se movimentando para... Eles defendem, na verdade, eles defendem a candidatura, a possibilidade de Lula ser candidato. Entretanto, eles, a princípio, não querem se coligar com o ex-presidente Lula. Você avalia essa situação como positiva? É uma estratégia válida, interessante? Eu acho que os partidos de esquerda, todos eles defendem a história e aquilo que fez o presidente Lula pelo Brasil. Né? Isso é com o PCdoB, com o próprio PT, logicamente, né? O PSOL, está em defesa do presidente Lula, né? E também alguns aliados. Né? O próprio Ciro, eu acho que compreende um pouco o significado do Lula para o Brasil. Né? E o povo compreende. A pesquisa de hoje, eu acho que depois de todo esse ataque, todo esse processo, midiático até, julgamento do Lula, condenação, não pode ser candidato, lei da ficha limpa, a respeito de tudo isso, ele mantém perto de 40% das intenções de voto. Não é pela figura dele, mas é por aquilo que ele fez. Acho que isso está na memória das pessoas. Então, acho que a candidatura do Lula era, sim, importante. Né? E os partidos de esquerda, você acha que eles se coligariam? Porque há uma intenção, enfim, umas discussões, né, como o próprio puxou, que eles não querem se coligar. No primeiro momento. Né? No primeiro turno, vamos dizer assim. Que é normal, até para quem sabe, saindo com candidato a presidente de partidos menores, conseguem fazer um número razoável lá de deputados federais, que o importante é também fazer deputado federal e não só a presidência. Depois, no segundo turno, quem sabe a coisa modifique. Eu acho que no segundo turno, uma eventual vitória do presidente Lula no primeiro e depois no segundo, a esquerda se unifica. Tem também aquele ditado dizendo que a esquerda não se unifica nem na cadeia. Né? Então, tem lá as suas complexidades, enfim, estratégias também, né? Isso você usa bem. Eu estou te chamando de ilusão, mas é Chicão. Você respondeu muito. Também. Então, tem as suas estratégias, acho que também legítimas, né? Do partido se coligar aqui ou lá, pensando no parlamento. Né? Nós estamos passando por um momento de reforma da Previdência. O que é importante na reforma da Previdência para o povo hoje? Que nós tivéssemos deputados fiéis aos interesses do povo. Do Paraná, que votam a favor da reforma da Previdência. Lá. E aí nós sentimos esse vazio. Mas quantos dos 30 deputados federais do Paraná dialogaram com as pessoas para terem uma posição? Não trouxeram a discussão para a população. Né? Estão agindo em nome próprio, mas não estão lá para defender os seus interesses da coletividade. Então, essa estratégia mais geral e no Estado, para eleger deputados federais, em especial daqueles do centro-esquerda, elas são importantes, né? Porque, no final das contas, dão ou dar sustentação para um governo, né? Ou cumprir o papel de oposição, que são importantes. Legal. Quem tem ali para a gente dar um alô ainda? Joel. Vanderlei Pereira Nunes, é isso, é ele, né? Temos que renovar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje temos poucos deputados que votam com o povo do Paraná. Olha aí, o Vanderlei, você acabou de falar aí. Olgen Jean. Olá, Chicão. Está lá em Cascavel, haitiano. Um grande abraço para você, meu amigo. Fred Alves Pinheiro. Quais são os partidos que podem ser considerados ideologicamente esquerda? E a opinião de partidos que estão mudando de sigla e nomenclatura. Acabam sendo partido
rixa, partido, sempre estão por cima. Um abração, Fred PM. Mudar nome de partido não quer dizer nada. Pode ser só uma peça de marketing. Muda a casca, o corpo é que nem cobra, né? Sai a casca e o corpo fica o mesmo. E saber se alguém é de o mesmo veneno. Saber se alguém é de esquerda ou direita também não pode vir pela idade da pessoa. Pode ser um jovem envelhecido, conservador. Tem que ver a prática, os discursos, os partidos que defendem. Os programas que defendem, os posicionamentos. Eu lembro que essa deputada que foi indicada para ser ministra do Trabalho, ela aparecia... Cristiane Brasil, filha do delator do Mensalão, que passou a mão em 4 milhões e subiu. Isso, que pediu para o partido e esqueceu de passar para o partido. Essa Cristiane Brasil aparecia até pouco tempo na propaganda gratuita do PTB, defendendo o Estado pequeno, fazendo discurso contra o governo, contra o Estado. Contra o Estado. Vai ser a ministra do Trabalho. Imagine. Para criar que tipo de política, né? Em benefício do trabalhador. Isso aí. Então tem que olhar, ali não sei quem perguntou, de ideologia, eu acho que é avaliar programa, discurso, comportamento, posicionamento. O Diego Chalavite. E ali o João Estevam, todos os democratas têm que defender a democracia. Tranquilo, é isso aí de verdade. Isso mesmo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer essa presença aqui, Paulo. Só antes de finalizar, talvez fazer um comentário da pergunta do Lu, acho que sobre a questão do emprego. Isso, emprego e tal. Né, que remete à questão da prefeitura em Curitiba hoje. Nós tivemos a substituição de vários programas por outros. Né? Talvez na gestão do Greca, nós tivemos um Natal iluminado. Né? Gastou 500 mil reais, não sei se você sabe. A prefeitura gastou 500 mil, a Copel gastou mais alguns milhares de reais com o Natal iluminado. Né? Esse mesmo recurso poderia ter mantido o Cinemóvel, né, que é uma van que o governo federal doou, para que a prefeitura vá mais próximo do desempregado, cadastrar uma oportunidade. Então, houve uma substituição de programas importantes por outros beneficiavam a população. Por outros programas que são mais midiáticos mesmo. Né? E uma recomposição da receita pelo aumento de impostos. Ora, se fosse tão fácil recompor, equilibrar o caixa do Estado, aumentando impostos, olha, isso tinha que ter sido falado. Né? O candidato teria que falar isso. Olha, nós temos um déficit e eu vou cobrir esse déficit, cuidando para não gastar e arrecadando mais. Agora, tudo isso pegou a população de surpresa. Né? Então, infelizmente, nós temos a Ivanildo também falou dos planos de cargos. Nós tivemos planos de cargo para professores, para auditores, guardas municipais, planos de cargo. O que o Estado diz quando ele aprova um plano de cargos? Olha, eu quero você, guarda municipal, que você seja remunerado, que seja valorizado pela tua carreira, isso é importante. Que seja exemplo, né? Que seja bem tratado, qualificado. Acabou. Professores, não tem mais o plano de cargos, está congelado. O professor poder se reciclar, estudar, se aprimorar para ensinar os filhos daqueles que sustentam os governos, que evidentemente somos nós, o povo. E aí, para finalizar, talvez, essa avaliação de que a prioridade que o prefeito Greca escolheu são outras, não são as prioridades para a maioria. A educação é importante? Mas por quê? Congelar um plano de cargos dos professores. Qual que vai ser o resultado disso a médio prazo e a longo prazo? Né? Guardas municipais, a mesma coisa. Enfim, as prioridades prometidas em palanque eleitoral, infelizmente, não combinam com aquilo que é na prática. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Deixar sua mensagem final e agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Só agradecer mesmo essa oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um programa desse via Facebook. Achei muito legal. E tem um risco de me acostumar e vir mais vezes. Claro, será bem-vindo sempre. Agradecer a vocês. Eu tenho também assistido
os programas, não todos, mas alguns eu consigo assistir. Então, agradecer essa oportunidade e agradecer também a quem participou, né, as perguntas, né, os questionamentos, enfim, agradecer a presença. Um grande abraço a todos. Sucesso a vocês dois. Obrigado, Chicão. Legal. Agradecer novamente essa nossa parceria aí, né, Fábio Cristiano? Nós estamos sempre aí trabalhando, procurando levar as notícias, as informações e trazendo pessoas que possam esclarecer mais coisas ainda, né? O programa é um programa democrático, está aberto a toda a comunidade da região metropolitana, de Pinhais, de Curitiba, enfim, né? Nós não estamos aí cerceando ninguém, e nem selecionando ninguém, né? E agradecer a todos aqueles que participaram aqui, ó, o vereador Pires Serginho do Posto, ao mandado do Greco, o Célio Joacir está falando aí. Bem, então, eu quero deixar os agradecimentos a todos, um grande abraço. Pedro Paulo, muito obrigado por ter aceito este convite, né? E foi muito legal, com certeza esclareceu muita coisa, não só para o pessoal de Curitiba, como da região metropolitana, como que deve, o que deve fazer, o que pode, o que não deve, enfim, né? No mais, um grande abraço e até a próxima quarta-feira e leiam, acessem o blog do Chicão, www.chicãosomavila.com.br. E tem o blog do Fábio Cristiano também. FábioCristiano.com. Mais uma vez agradecendo ao Pedro Paulo pela participação, bastante válida, muito importante. Chicão São Vila, parceria de sempre. E agradecendo a todos pela companhia, por ter ficado com a gente durante mais de uma hora, que foi esse nosso programa. Passou rápido, né? E lembrando a todos, amanhã a Rádio Comunitária FM Nova Pinhais se transmite nosso programa a partir das 11h30 da manhã. Às 11h30 da manhã. E você acompanha também esse vídeo no blog do Chicão, também no meu blog mais tarde. Mais uma vez, obrigado a todos e até a quarta-feira que vem com mais uma edição do programa Ponto da Política.